redução de um termo semelhante e simplificação de expressão algébrica. Agora vamos falar de redução de termos semelhantes. Falamos o que são termos semelhantes. Para ser termos semelhantes, tem que ter a parte literal exatamente igual. Quando todos os termos de uma expressão algébrica são semelhantes, podemos reduzi-las a um único termo. Então, quando a gente tem uma expressão algébrica e todos os termos dessa expressão são termos semelhantes, nós conseguimos fazer operações com essa expressão. Dentro dessa expressão, nós conseguimos reduzir ela numa expressão menor. Conseguimos reduzir ela a um termo algébrico somente. Por exemplo, considere esse triângulo equilátero abaixo. Se é equilátero, todos os lados são iguais. Mas eu não sei a medida desse triângulo. Não sei a medida dos lados. Então, ele chamou esse lado, a medida aqui desse lado de A, esse de A e esse de A, porque é um triângulo equilátero. Então, se eu perguntar para você qual é o perímetro desse triângulo, perímetro seria o quê? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho A mais A mais A. Esse triângulo equilátero, podemos calcular seu perímetro obtendo o triplo da medida do seu lado. Como seria isso? Porque se eu tenho A mais A mais A, eu posso reduzir essa expressão algébrica a um termo algébrico. Por quê? Eu tenho um A somando com A e somando com A. É a mesma coisa que eu falar para você que eu tenho 3A. Porque eu tenho um A mais um A. É como se eu falasse assim, eu tenho uma laranja, mais uma laranja, mais uma laranja. Eu tenho quantas laranjas? Eu tenho 3 laranjas, certo? Então, eu tenho 3 letrinhas, letrinha A aí. Significa que eu tenho 3A. 3 vezes a letrinha A. Então, a soma de termos algébricos semelhantes, você vai repetir a letra que está aí e você vai fazer a operação com os números. Você vai fazer a operação com os números. O número que está antecedendo o termo algébrico aí, o A, é o número 1. Porque se ele não está escrito aí, significa que eu tenho 1 antes. E o termo algébrico que está no meio, ele é o A. Qual que é o coeficiente dele? É o 1. Então, eu tenho 1 mais 1 e mais o outro coeficiente que é 1. Somando esses 3, eu tenho esses 3 números 1 aí, o número 1, eu tenho o 3. 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3. E eu vou repetir a letrinha, que é a letrinha A.